Antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Pra quem tá vendo em estreia, provavelmente vai ver o título e a thumbnail como Exposed do Patolino Juscelino. E bom, eu só fiz isso aí porque, na verdade, o Exposed é de outra pessoa. E apesar do Patolino Juscelino ser um cara branco que fala N-word e também a palavra com C... Shut up, n***! Shut up! Shut up! You are You are fucker, meu querido. Esse Exposed não é dele. Eu só literalmente botei o nome dele, a thumbnail dele, pra poder disfarçar. Agora, quem tá vendo isso em vídeo vai ter o título e a thumbnail normal mesmo, porque agora eu preciso voltar um pouco pra trás pra um vídeo que eu lancei um bom tempinho atrás. Se eu eventualmente postar mais um vídeo sobre Barry Coisa, vocês podem esperar uma gameplay de Helldivers 2 ou de Ark Riders. Bom, não vai ser de Ark Riders, vai ser de Helldivers 2, ai que pica. Bom, gameplay na tela, agora vocês podem já ter noção de quem que eu vou estar falando nesse vídeo aqui, infelizmente. Eu poderia sim fazer o Exposed e falar do Patolino Racistolino, mas eu acho que eu vou perder tempo com essa outra criatura aqui. Pra quem lembra, ou não lembra, ou nem sabe, mas eu fiz um vídeo aqui falando da Barry Coisa. E pra fazer um resumo desse vídeo, eu basicamente respondi tudo que a Barry falou num vídeo onde ela atualizava sobre a vida dela no Twitter. É um vídeo de 20 minutos que ela fez só falando um monte de abobrinha e eu, respondendo as coisas. Eu não fui citado no vídeo, mas o vídeo falou umas coisas bem babacas sobre minha pessoa e, me aconselharam a ficar quieto antes de lançar o vídeo. Mas eu decidi lançar porque, bom, algumas coisas que eu vou estar comentando aqui vão explicar exatamente o motivo. Mas se quiser saber exatamente o motivo, eu só vou falar um pouco mais pra frente. Porque esse vídeo, sim, é um Exposed e eu quero botar o Exposed na primeira parte. E antes de começar, eu queria dar um breve aviso aqui pra muitas pessoas, não amigos meus, mas tem pessoas que talvez conheçam ou não conheçam a Barry. O meu intuito aqui nunca foi fazer um Exposed, nunca. Porque eu fui amigo dessa criatura por 4 anos, antes mesmo dela se chamar Barry. E aí a gente terminou a amizade porque justamente ela fez merda que eu vou estar contando aqui nesse vídeo agora. São merdas que vão contra todos os meus princípios. E mesmo indo contra todos os meus princípios, tanto eu quanto qualquer pessoa envolvida não quisemos comentar sobre isso aí por meses. Não porque, tipo, pô, quem que faria um Exposed de hoje em dia, pleno 2026? Mas sim porque, pô, era a Barry Coisa. É uma pessoa de 17 anos, não sabe o que tá fazendo. Mas pra quem não conhece ela, não é a primeira vez que ela faz merda. Ela é só conhecida por fazer merda, ela pula de uma fanbase pra outra, praticamente. Por exemplo, se ela é odiada pela comunidade inteira de Friday Night Funkin' brasileira, ela vai pra comunidade de Brawl Stars. E quando isso também não funciona, ela vai fazer roleplay erótico com pessoas. E digo ainda mais, abaixo da idade do consentimento aqui no Brasil. E não só isso, mas esse vídeo tá sendo postado no dia 20 de maio. E pra quem não sabe, esse é o aniversário da Barry Coisa. E é justamente o aniversário de 18 anos dela. Ela tá fodida. Agora, o motivo principal do porquê realmente não teve Exposed é... bom, é por causa do Eka. Tem coisas horrendas aqui, não me levem a mal. Mas eu posso prometer aqui, quanto mais vocês vão ver, mais vocês vão pensar a mesma coisa que eu. Legalmente, se eu postasse quando ela ainda fosse menor de idade, ela podia me fuder. Agora que ela é maior de idade, ela responde pelas próprias ações. E até mesmo pelo passado dela, que inclusive o passado dela que eu vou estar contando aqui é recente. E não é nem questão de ser recente, ela realmente não se arrepende pelo que fez. Então, pra todo mundo aqui que for ficar perturbado com esse vídeo, me desculpa. E pra quem não queria que eu fizesse esse Exposed também, me desculpa também. Já me disseram muitas vezes, inúmeras vezes na minha cara, que não gostam que eu brigue com outras pessoas na internet. E vocês estão certos, pra quem disse isso pra mim. Mas isso não vale só pra mim, mas com qualquer outra pessoa também. Inclusive pra Barry Coisa, que, ela já brigou com as duas comunidades que eu citei aqui no vídeo. Mas enfim, brigar realmente não é algo legal, sabe? E pode não parecer, mas eu me sinto muito mal em ter que falar da Barry Coisa aqui. Ainda mais quando eu tive que disfarçar um Exposed falso pra poder falar de outra pessoa. Não como se eu me sentisse mal em falar do Patolino Racistolino que fala N-word e também a palavra com C abertamente. Mas eu também não vou ter muita piedade também com a pessoa que faz erótica roleplay com outras pessoas e ainda se fantasia traindo a própria namorada. Então aqui, antes de começar, eu vou dar alguns avisos aqui. Esse vídeo vai conter alguns temas bem sensíveis, incluindo também pedofilia. E durante o vídeo também eu vou fazer piada da pinguim que faz sexo até em comunidade roleplay de Twitter publicamente. Então, se você se sentir mal com algum desses tópicos aqui, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Ou se não, alguma hora ou outra você vai ver algum resumo de alguma página do Twitter falando sobre esse assunto aqui. Ou se não, a Barry Coisa fazer uma thread de 30 tweets só pra se vitimizar.
Outra coisa aqui é que eu vou estar botando sobrenomes em várias pessoas que eu não vou estar citando aqui. Não por questão de elas deixarem, mas porque eu não vou deixar. A minha ideia é literalmente proteger qualquer pessoa que já se envolveu com a Barry, seja uma pessoa maior de idade, menor de idade ou um ninguém pra Barry, porque justamente eu não quero que a Barry assedie essas pessoas e nem vocês assediem elas. Isso aqui é só por proteção. Menos a Barry, obviamente, né? E já quero deixar claro que essa vai ser a única vez que eu vou estar comentando sobre essa história publicamente. Eu não vou estar comentando sobre isso aqui no Instagram, no Twitter, nem porra nenhuma. Então, se alguém tiver alguma dúvida no fim do Exposed, pau nos seus cus. Então, preparem o estômago ou preparem pra vomitar. O vídeo é um pouco longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível com esse assunto todo. Agora, se preparem porque a edição vai ser meio cringe. E eu vou botar efeitos sonoros e também músicas que vão fazer vocês se matarem. Para começar, eu quero deixar claro que muita coisa desse Exposed foi disponibilizado por uma ex da Barry. E para evitar de eu botar um monte de sobrenome aleatório aí, vamos chamar cada pessoa de cada cor. Então a ex da Barry eu vou chamar de Amarelo. E inclusive, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, a Amarelo tá fazendo um próprio documento dela, botando todo o detalhe de cada coisa que aconteceu no relacionamento dela com a Barry. E não só no relacionamento, mas sim também em o que ela descobria da Barry. A Amarelo não é uma pessoa que costuma falar sobre coisas muito, pesadas e pessoais assim, então isso aqui ficou fora do olhar público por muito tempo. E foram vários e vários meses em que a Amarelo tentou ajudar a Barry, tentou ficar do lado dela apesar de tudo. E inclusive, dentre esses vários meses, eu parei de ser amigo da Barry. E bom, vocês sabem no que deu. E mesmo depois do meu vídeo inicial, a Amarelo continuou falando com a Barry. E agora que a Amarelo finalmente largou mão da Barry, ela conseguiu ver que a Barry era uma pessoa extremamente desrespeitosa com a própria Amarelo. E bom, o motivo para ter demorado tanto tempo assim para a Amarelo finalmente deixar a Barry, vocês vão descobrir agora. E bom, a Amarelo ela conhece a Barry há muitíssimo tempo, desde fevereiro do ano passado. Como vocês conseguem ver na print, a Barry tava falando sobre outras duas pessoas que a gente já vai conversar sobre. E como vocês conseguem ver, é um deleted user. Isso aí porque justamente a Barry quer apagar o que ela fez. E ficar metendo uma de não fiz, você não tem prova. Justamente porque ela apaga a porra da conta pra poder apagar qualquer prova. Mas enfim, pra contextualizar tudo enquanto as prints passam, a Amarelo e a Barry conheceram elas mesmas em um servidor de roleplay erótico do Discord. E a Amarelo, ela tinha uma admiração pela Barry, por ser uma pessoa esforçada, que tinha muitas amizades, que tinha seus sonhos e tal, e seus problemas também. Era uma pessoa íntegra pra Amarelo. E ela lembra de ter falado sobre uma amizade que ela queria resolver e tal. Ou seja, uma pessoa preocupada até mesmo com pessoas que não gostavam dela. Só que o problema é que a Barry tava brigando com alguém de 14 anos. E essa briga se estendeu um pouco pra uns bagulhos meio bizarros, por assim dizer. Ela tava brigando com essa pessoa chamada Rosa. E inclusive na print tá aparecendo modelos, essa é a Barry. As poucas conversas que a Amarelo tinha com a Barry na época de fevereiro era sobre a Rosa. Sobre uma intriga interna que as duas tinham entre si. As duas tiveram uma briga meio estúpida sobre, o servidor de erótica roleplay que elas frequentavam. E elas discordavam sobre algumas coisas sobre essa briga e tal. E enfim, elas nunca de fato se resolveram assim. E essa Rosa acabou sendo expulsa da moderação. Mas aí a Barry decidiu ir atrás da Rosa de novo no Twitter dessa vez. E com o argumento de que elas precisam se resolver sobre isso e tal. E bom, foi um bolo de desgraça e briga e tal, e desentendimento. A Barry foi atrás dessa pessoa justamente a troco de nada. Pra resumir toda essa conversa do Twitter, elas não chegaram a absolutamente nada, só continuaram brigadas e desentendidas e tal. E no fim, a Amarelo continua falando com a Barry, elas ainda continuam se falando e tal, porque era uma briga muito nothing burger das ideias. E bom, isso aí foi meses atrás, tudo ficou de lado. A Amarelo continuou conversando com a Barry e ficou mais íntima dela. Isso até a Barry comprar, entre várias aspas, o PC dela lá em setembro do ano passado. E só pra deixar isso bem claro, um PC sempre foi um sonho muito grande da Barry. Ela sempre teve muitos problemas com o celular dela e muitos problemas familiares também mediante a isso. Mas quando ela conseguiu o PC, nossa, a mudança que veio dela foi... puta que pariu, viu? Bom, até esse ponto da história, ambas a Amarelo e a Barry começaram a namorar.
E depois que a Barry conseguiu esse PC, era questão de tipo uma semana ou duas só jogando, só fazendo coisas sozinha. E a Amarelo reclamou disso com a própria Barry, de que, bom, ela tava se sentindo trocada pela Barry pra Barry poder jogar com os amigos dela ou só poder jogar com a própria Amarelo enquanto os amigos da Barry não vissem. E isso é impressionante porque ela argumentava de que ela precisava de um PC, de que ela queria fazer mais coisas no PC e tals. E não que nesse momento a Barry seja a pior pessoa do mundo, porque ela fazia muita coisa no dia a dia dela, mesmo quando ela ainda só usava apenas o celular. Mas ela sempre tinha algum tempo pra passar com a Amarelo. E depois do PC, nem isso quase. E a Amarelo se sentiu trocada, e não foi só uma vez só, não foi só uma época, uma semana, duas. Praticamente a Amarelo nunca mais conversava com a Barry direito como faziam antes. A Amarelo disse que a Barry só passava tempo com ela depois da Amarelo trollar por horas, sabe? E sinceramente, na minha opinião aqui agora, eu acho que a Barry é tão mal agradecida, porque a Barry não montou esse PC sozinha, pra vocês terem noção. A Amarelo ajudou ela, eu ajudei ela, os pais dela também ajudaram ela. E pra Barry, a retribuição que a Amarelo merece é ser jogada de lado. A Amarelo até deu dinheiro pra investir no sonho da Barry, que era de ser uma influência digital, de fazer jogos e tals. E, inclusive, eu evitei de botar aqui no título do vídeo, na thumbnail, mas a Barry tava começando uma carreira digital como VTuber, entre aspas, com um nome novo. E um desses nomes novos é a Coruja com K. A Barry nunca, de fato, espalhou, compartilhou sobre esse novo pseudônimo, mas ela já tem perfil no TikTok. Não é um perfil grande, bem longe disso, na verdade. Mas a Amarelo pagar um artista, fazer uma arte de uma pessoa desse nível é... Ai. E essa nem é a pior parte. A Amarelo investiu muito nessa ideia da Barry só pra Barry poder desistir no final. Um dos problemas pra Barry não começar direito a Coruja com K foi a falta de PC. E agora que ela tinha PC, ela começou a jogar, gravar e desistiu. E com tudo isso em mente, a Amarelo só achava que tava sendo deixada de lado e tal, mas que era tipo só um problema que a Barry tava enfrentando internamente que ela não queria contar pra Amarelo. Mas isso até ela recebeu uma mensagem que iria mudar absolutamente tudo. Uma pessoa chamada Verde mostrou tudo pra Amarelo. Tudo. E a Amarelo descobriu que a Barry tava traindo ela fazendo erótico replay com outras pessoas. Ai, meu Deus. E aparentemente a Barry tem tesão em trair a namorada dela que ela tava ignorando de propósito. E o mais engraçado é que no ERP da Barry, ela ficou se degradando e dragando a própria Amarelo. E quando a Verde finalmente falou com a Amarelo sobre isso, ela falou que ela sentiu pena do que estava acontecendo com a Amarelo. Ela se arrependeu de fazer as coisas com a Barry e pediu desculpas. Não querendo falar que a Verde estava certa em contribuir com essa traição. Mas ela viu que a Amarelo estava sofrendo por causa da Barry por um monte de outras merdas. A Verde se arrependeu profundamente e até quis se afastar de ambas, a Amarelo e a Barry, por questão de respeito e saúde. Mas isso nem é o começo. A Verde também disponibilizou algumas prints da Barry conversando com a Rosa, depois de muito tempo. A Barry ficou enchendo o saco da Verde pra saber o que estava acontecendo na vida da Rosa e tals, porque era uma oportunidade da Barry voltar a chantagear a Rosa de novo. E quando a Verde cedeu e fez a Barry e a Rosa voltarem a conversar, foi daí até a bosta. E as duas tiveram uma conversa normal no início, na verdade. Eu não ia criticar até chegar nessa parte aqui. Nessa print eu vou admitir que ativou uma red flag do caralho pra mim. E daí só piora, na verdade. A Barry falou que a vontade dela de dar carinho pra Rosa, afeto e perdão, resolver as coisas. Mas não só por isso, mas pra poder se grudar nela e pra sempre, pra nunca mais abandonar a Rosa. E eu me pergunto, como assim a Barry quer falar uma coisa dessa de uma pessoa que brigou com ela e vice-versa? Mas aí a Rosa já falou, botou um ponto, né? Não foi você que me abandonou. E a Barry falou, eu te abandonei no dia que desisti de me aproximar. No dia que eu parei de insistir. Você nunca me bloqueou. Eu poderia ter continuado mandando mensagens, puxando conversa, mandando not safe for works, tentando cenar. E a Rosa continua, eu larguei de mão de fazer RP, mesmo que eu tenha um Twitter disso, perdi a vontade de cenar.
Eu queria me desculpar pelo que eu fiz, foi culpa minha e eu fiz tudo de errado. Já se passaram meses desde a briga da Barry com a Rosa e a Rosa bota muita culpa em algo não muito importante apenas nela. Mas a Barry fala, eu te perdoo e eu quero você na minha vida. Como assim você quer uma pessoa de 14 anos na tua vida? Você já tá namorando o Barry, coisa. E a Rosa, ela meio que cedeu e aceitou as desculpas da Barry e começou a conversar com ela. E o mais engraçado é que literalmente na próxima print aparece um bagulho bem tipo... eu não posso botar isso no YouTube. E o legal é que a Rosa, quando ela perguntou pra Barry sobre esse antigo servidor que ela participava, a Barry falou de que essas pessoas só detestam a Rosa por ser menor de idade. Ué, mas a Barry também não é? Ou melhor, era na época? Enfim, a Barry continua tratando a Rosa como se fosse a nova namorada dela. Que putaria, viu? E elas continuaram trocando coisas not safe for work. Eu vou me matar. E essa próxima print aqui é bem engraçado porque a Barry tava agindo de uma maneira tão doce, entre aspas, com a Rosa. E a Rosa, ela respondia tipo... E eu não sei se vocês notaram, mas essas prints aqui, elas estão em baixa qualidade porque... Bom, é só por questão de deixar as coisas bonitas, mas... Bom... Agora vocês sabem que eu não tô mentindo. Tudo que a Amarelo printou sobre essas coisas aí foi porque a Barry tava transmitindo sobre tudo isso pra Amarelo e a Amarelo printava. E ao mesmo tempo que ela printava, ela tava conversando com a Barry no chat. E em uma das mensagens que a Amarelo falou, ela falou: mais uma lolicon na tua DM? Uau! Como assim a Barry tá andando com lolicon? Ai, meu Deus do céu. E enquanto a Barry mostrava mais prints pra Amarelo, a Barry falou o seguinte, detalhe que eu não gosto dela pra amar. E a Amarelo ficou poucas ideias. Foda-se. Segue. Você não é embaixadora de porra nenhuma, sinceramente. Você só usa isso como artifício pra pensar que sua opinião vale mais do que a dos outros e isso me irrita. Maravilhoso. Agora DM da Rosa, segue. Você disse que ele não ajudou ela, né? Hipócrita do caralho, você gosta de se sentir assim? Sério, tu é masoquista, só pode. Você não é empática, você é trouxa. Empatia é outra coisa completamente diferente do que você pratica. Ninguém é melhor do que ninguém. Tentando cenar se hipocrisia matasse... pois é, né? Ela deu um tapa na Barry. E mesmo assim continuou falando com ela meses depois. Parabéns, Amarelo. E a Barry conclui falando, eu me arrependo de muita coisa que eu falei pra ela só porque eu queria ver ela melhor e porque eu me identificava com ela. E a Amarelo só disse, uma amizade verdadeira não depende de nada disso pra se manter. Por isso eu falo com todos os meus amigos de verdade até hoje. E isso, sinceramente, é verdade. Tanto que é uma reflexão muito pesada em como as amizades da Barry são hoje em dia. Olha, ela tem amizade com o Lolicon, ela pratica ERP de uma maneira muito esquisita. E ela defende pedófilo no Twitter publicamente. E relaxa, eu já chego lá, Barry. Mas continuando, a Barry continua falando. Eu sempre pensei que ela fosse só uma adolescente com problemas que tentava sair, mas tinha recaídas. Igual eu era. Ainda é e não quer melhorar. Ah não, mas eu quero melhorar. Não quer. Você não quer mudar. Ah não, eu quero... Você quer diversão. Atenção que não teve na infância. E a atenção que eu, seus amigos, te dão não são o suficiente pra você. Você não liga pra mim. Eu não ligo pro que tu diz e vou continuar assim por um tempo. E a Barry ficou tipo, por favor, Amarelo. Ai, por favor, eu vou gozar. E a Amarelo se caiu na real de que ela é uma otária e tava, né, se fudendo por causa da própria Barry. Própria pessoa que ela tava namorando. E de novo, mesmo assim, a Amarelo decidiu continuar a amizade com a Barry até o começo desse ano. Parabéns, Amarelo. E ela continua. Eu não vou ficar me fudendo por culpa de uma pessoa que me tacou foda-se em todas as oportunidades possíveis. O povinho do server te odeia, moleque. Você era o ódio estampado na cara falando com ela, retardada. Se enxerga, porra. Tem tanta coisa em você que eu sinto nojo. E a Barry fala, eu posso mudar, eu consigo mudar, eu quero mudar. E a Amarelo só continua. Eu realmente sou uma otária de continuar contigo esse tempo todo acreditando nisso. Você pode mudar, mas você não quis. Nesse momento o Maracanã inteiro entrou em um terremoto. E depois a Barry começou a implorar, falando, não faz isso comigo, não deixa eu ter feito isso comigo mesma.
Ai, meu Deus do céu, coitada de mim, eu que sou a vítima de tudo. E a Amarelo só continuou, você não precisa ter medo de nada, só continua com seus afazeres Shotacon. E a Barry começou a meter o louco, falando que não tem medo, de que os projetos dela não tem valor sem a Amarelo e tal. E a Amarelo tipo, pô, que pena, você não tinha medo suficiente de me perder. Eu tenho. Pra quem depende de mim pra fazer essas coisas, sério, eu estou enojada. Eu também sinto nojo de mim. Sente tanto nojo que defendeu um pedófilo no Twitter, mas isso aí chega só depois, né? E pensar que eu discuto com você toda hora sobre isso e você... Te amo demais, demais, coração, coração. Por favor, eu faço literalmente de tudo. Mulher, tu me fudeu ontem e foi procurar saciar a buceta de madrugada. Vai tomar no seu cu. Eu vou pra puta que me pariu. Na moral, você pode me achar uma retardada. Eu falei, pelo menos faz no invisível, e tu foi mesmo. Como pode você não enxergar algo simples assim? Você é doente por acaso? Você sabe muito bem que não é. Eu tive recaídas, mas eu tava tentando ficar longe dessa conta. É proposital, você faz porque sim. Meu Deus, o Marconi tá gritando de novo. E a Amarelo se pergunta, quer me acompanhar pra quê? E a Barry, pra viver a vida inteira do seu lado, pra gente casar, ter uma vida junto, trabalhar juntas... Pra me trair, pra fazer o que quiser comigo, pra abusar de mim, meu Deus. Até o Allianz Park tá gritando. Ah não, calma aí, agora se chama Nubank Park. Foda-se. Pois é, galera, essa é a palmeirense Barry coisa que vocês adoram. Enfim, continuando, pra me tratar feito cachorra, pra me deixar do jeito que eu tô agora, ótima vida eu vou ter. Não, eu nunca quis isso. Não quis, né? Não quis. Eu que não quis, caralho, eu nunca te fiz um mal. Eu nunca fiz nada contigo. Você é uma criança. Eu devia ter visto antes e pensar que faz tanta diferença assim. E bom, eu li tudo isso aí pra vocês, mas não é a primeira vez que elas têm uma discussão assim. E sobre o mesmo assunto também. E bom, tudo isso aí se culminou em uma mensagem do WhatsApp que eu recebi. Não da Amarela, apesar de eu ter contato dela desde aquela época, mas da própria PC Siqueira coisa. E é aí que a minha história com a Amarelo se mistura. Bom, vocês já devem saber do outro vídeo lá e tal, mas quem não viu, eu vou dar uma resumida básica. Lá pro dia 31 de janeiro, a Barry Coisa ela fez um vídeo e postou no Twitter em formato de Google Drive. Infelizmente, nesse mesmo dia, teve meu evento anual The Corno Awards, que tava acontecendo um ano atrasado. E sabe quem decidiu aparecer naquela porra? A rapper de underground médio, branco e nerd coisa. E sabe o mais engraçado? Alguns dias antes do evento, e fez um anúncio no servidor oficial do The Corno Awards, falando devido a conflitos internos, a Barry Coisa não está mais permitida de participar no The Corno Awards. Ela não participará mais da edição 2024 e nem de futuras edições. Ela, além de ter sido uma indicada antes da edição 2024, ela também já participou da edição de 2023. Portanto, a tal decisão não foi fácil de tomar, já que ela também era uma amiga minha e até mesmo uma parceira desse evento. Gostaria que não procurasse nem eu nem a Barry para descobrir o porquê dessa decisão. O motivo totalmente pessoal e privado. O motivo não será dito nem publicado por mim. E a filha da puta mesmo assim decidiu aparecer, mesmo ela sabendo que foi banida do servidor. E bom, eu só vi esse vídeo da Barry alguns dias depois. E sabe o que eu decidi fazer quando eu vi a porra do vídeo? Eu decidi fazer a porra de um vídeo resposta também. E sabe quem me impediu no momento? O antigo grupo que a Barry participava, que eu que convidei ela. Eu não vou citar que grupo é esse e tal, mas ela sabe que grupo é esse. Esse grupo ficou bem puto com a Barry Coisa, por conta das merdas que ela fez e tal. E todo mundo em conjunto só decidiu se afastar dela. Tipo, vai embora, Barry Coisa. É tipo isso aí mesmo, literalmente só tipo isso aí mesmo. E quando teve esse tipo de merda, eu falei pra galera, acho que eu vou ter que fazer uma resposta e tal. Tipo, porra, olha esse bagulho do vídeo e tal. E eles falaram, tipo, não, pô, não precisa, sabe? Eu pensei, tá. Só enviado as dúvidas eu vou fazer um vídeo, vou deixar guardado e vou postar caso seja necessário. 10 dias depois, um amigo meu chamado Roxo foi cá comigo me mostrar um monte de coisa da Barry. Coisas essas que eu falei, não é possível que a Barry Coisa tá falando uma merda dessas. A Barry Coisa entrou em contato com ele porque ela viu que ele bloqueou ela. Os dois tiveram uma conversa no Discord, mas a primeira coisa que a Barry Coisa falou foi o seguinte: se quiser eu posso explicar tudo. O que a Mari falou não é totalmente mentira, mas tem muita coisa que ela caiu na manipulação e mentiras da minha ex. Que mentiras?
Aparentemente, pra link do Zap Coisas, todas as prints que eu mostrei até agora eram tudo manipulação da ex dela. E o mais engraçado é que a Barry falou mal de uma amiga minha chamada Carmesim. E ela falou o seguinte: a Carmesim fala de mim, mas perdoa outra pessoa que consome Lolicon até hoje. Por questão de segurança eu não vou falar quem é a outra pessoa, mas não consome. E o legal é que a Barry falou aqui, não teve ERP com menor de idade. Não? E essas prints de você e a Rosa, que é uma menor de idade de 14 anos trocando foto not safe for work. Tudo bem que não é ERP e tal. Mas considerando que até hoje você, Barry Coisa da Silva, tá participando em servidor ERP, eu não duvido que você tava assim. E a Barry fala o seguinte logo em seguida: quanto às brigas que eu tive, eu concordo totalmente, e isso é algo que eu tô indo atrás com psicóloga e quero mudar. Eu sei que as brigas, as tretas, todas as discussões que eu tive com qualquer pessoa fazem mal não só ela, mas a mim também. Meu problema foi ter tentado mudar tudo, menos a minha raiva. O meu rancor pelos traumas que eu já passei e vivi, que me fez descontar em pessoas que não mereciam. Tanto que é por isso que eu saí do Twitter e só falo com meus amigos. E essa mensagem que eu tô mandando na print, inclusive, é o que eu mandei pro meu grupo de amigos. Detalhe que essa mensagem é só alguns meses antes da Barry defender um pedófilo no Twitter. Então tudo que ela disse aqui é mentira. Talvez não a parte da psicóloga, tal, mas, bom, ela não quer mudar. E o mais engraçado é que a própria Barry disse que ela me valoriza e que falhou comigo. Falhou tanto que não quer mudar como pessoa. Olha, eu vou falar na moral aqui, sinceramente aqui, na humildade aqui. Tem gente que já conhece da minha história, mas eu vou contar pra quem não conhece. Lá em 2024, eu e uma galera, a gente organizou um exposed imenso sobre a Trash Talk Records. E sobre como o comportamento deles era extremamente tóxico e abusivo. Sabe como eles reagiram? De uma maneira tóxica e abusiva. E sabe o que aconteceu meses depois desse exposed? Eles mudaram. Mas sabe quem que teve que aguentar todo esse sentimento tóxico e abusivo pra si mesmo? Eu. E sabe quem se tornou alguém tóxico e abusivo? Eu. Eu não só me envolvi com pessoas que eram bem piores que eu, mas eu fazia merda com os próprios caras que eu criticava. Pô, teve uma época que eu fui muito atacado que eu fiz uma review lixo de 3 pessoas de uma maneira muito ignorante. E quando eu vi isso, eu vi que eu tinha feito merda. Eu apaguei as reviews, fiquei uma semana, 2 fora, e algum tempo depois eu refiz as reviews e reouvi esses álbuns aí. E sabe como essa galera reagiu? Me ignorou. Teve até um cara gordo, obeso do caralho que me botou o nome de Malibunda. Esse mesmo cara tava do lado deles, e hoje em dia ele é odiado por ambos eu e por eles. E quando eu comecei a andar com uma galera podre, eles faziam merda e sobrava pra mim, porque eu andava com eles. Agora pergunta, Barry. Pergunta de administração de servidor ERP. Eu por acaso me vitimizei, desisti, me matei, ou fiquei botando a culpa em toda pessoa menos em mim? A resposta certa é nenhuma delas. Eu fiz um álbum inteiro falando sobre meus sentimentos, sumi por 2 meses, comecei psicanalista e parei de andar com os filhos da puta que estavam fazendo merda não só com a Trash Talk, mas também comigo. E hoje em dia, sabe quem são meus amigos? Ninguém. É só eu, Young Luffy e toda a minha gravadora Plushcore. E mesmo com toda essa desgraça perto de mim, eu não me impedi de mudar. Não me impedi de ser uma pessoa melhor. Você perdeu 2 pessoas importantes pra você, eu, a Carmesim e até Memo, o roxo, e mesmo assim você faz tudo menos mudar. Porra, mesmo sem a minha amizade, você ainda tá rodeado de pessoas e mesmo assim você não pensa em ser uma pessoa decente. Tudo isso só pra você continuar fazendo RP de traição de namorada, trocar imagem not safe for work com pessoa de 14 anos e fingir que nada aconteceu e até mesmo apagar provas falando que nunca aconteceu e que é tudo manipulação ou mentira. E não só isso, você defende um pedófilo. E o que você mesmo falar disso aí é injusto falar que eu já tive segunda chance, quando no passado a história mostra que a única que realmente estava me dando chances era a Maribu. Meu erro foi ter achado que o que me fazia ser eu era as tretas que eu causava e fazia, que era isso que gostavam de mim, e que era isso que esperavam de mim. Sem ser a contadora de histórias não contadas, a fazedora de exposed, a inimiga da injustiça. Eu falhei em entender que justamente isso que as pessoas queriam que eu mudasse, e eu não falo isso como, nossa, agora eu tive uma revelação divina e agora sim vai dar certo pra valer. Também não é assim. Eu tô indo pra psicóloga por um motivo, eu tô longe do Twitter por um motivo, porque essa merda de ficar tretando de pornografia se tornaram vícios que pouco a pouco tiraram de mim tudo o que eu amava.
criar abertura pra uma pessoa miserável como a minha ex, contar mentiras sobre mim e me torturar até hoje. Eu não vou mentir que eu não sinto saudades da Maribu, porque eu sinto. Tudo que eu queria era poder mostrar pra ela o quanto tudo tá dando certo, o quanto eu tô lutando. Mas eu não posso ser vida que segue, tá ligado? Eu não importo se você também não se sente confortável porque eu pisei na bola. Eu só não quero ver minha ex ser tratada como heroína. Depois de ter mentido pra tirar tudo de mim, admitindo no meu zap que fez a Mari e a Carmesim me odiarem pra me ter toda pra ela. E ainda ter que ver a Carmesim chamar ela de frufru e dizer que qualquer coisa poderia contar com ela. Eu não sou santo, mas estão me tratando como demônio que eu não sou. Sim, você é! A David Coisa da Silva sabe exatamente das merdas que ela fez, das merdas que ela tá sofrendo, e ainda acha que é melhor. Ainda acha que consegue ser melhor, que ela tá seguindo em frente e tal. Que ela é íntegra. Sabe uma coisa que você falou pra mim, Barry? Você falou pra mim, falem que eu sou criminosa, falem que eu sou doente, falem que eu sou sem vida, falem que eu sou burra, mas nunca falem que eu não reconheço nada disso. Você fala isso e você acha que você tá no melhor do mundo. Não só isso, mas o retardado do seu amigo veio até mim na minha Steam falar um monte de bosta. O cara fez uma mensagem bonitinha, tal, ai que bonito, só em tua defesa. Porque os seus amigos mongoloides falam de mim sem ver o próprio umbigo e sem ver quem você realmente é de verdade. E sinceramente, Barry, essa mensagem desse seu amigo no meu perfil da Steam só prova uma coisa: pessoas que estão perto de você são iguais a você. São pessoas cronicamente online que não têm vida nenhuma fora da internet e não pensam em sequer ser um pouco diferente ou em pensar em viver algo diferente. Tudo da tua vida e dos teus amigos gira ao redor dessa internet. E tudo que é relacionado à vida fora, vocês tratam como se fosse o inferno. Ô filha da puta, você sabe exatamente aonde eu moro. A minha cidade segura o PIB da porra desse país, sofre de muitas situações socioeconômicas e políticas e sociais. As pessoas dessa cidade são extremamente mal educadas e não sabem conversar direito. E você acha mesmo que eu não tô saindo de casa, mesmo com todas essas desgraças? Uma das coisas que eu mais tô fazendo é sair de casa. Eu sempre quis sair de casa pra fazer a merda que fosse. Se pelo menos fosse uma merda que me deixasse feliz e tal, eu fazia, mesmo sendo algo que eu tava fazendo sozinho. Eu assisti a porra do filme do Markiplier Iron Lung sozinho. Eu me encontrei com o meu melhor amigo Fritas esses dias atrás, junto com o meu amigo Colaco. O que tá te impedindo de ter uma vida como a minha é você mesma. Porque você e seus amigos não querem isso. Vocês querem viver nessa merda. Querem viver nessa merda que vocês chamam de vida melhor do que a vida real. Puta vida boa e legal, né, Barry Coisa? Você ficar participando de servidores ERP, trair sua namorada, conversar com menor de idade, trocar foto, not safe for work. Seus amigos ficarem defendendo você cegamente e você defender cegamente um pedófilo. Porra, que vida pica, eu tenho muita inveja da tua vida, Barry Coisa. Vá pra puta que te pariu e se mata, porra. Você não tá fazendo nada de interessante na internet, nada que te agregue, e mesmo se te agregue é algo muito, mas muito momentâneo. É algo que não te preenche como o que preencheria na vida real. O que eu faço diariamente hoje em dia é ir no VRChat com o meu Oculus Quest 2 e ficar jogando com meus amigos, ou até de vez em quando jogar Sea of Thieves e perder toda a porra do meu loot. Ou se não passar 4 horas durante a meia-noite inteira escrevendo um mini livro pros meus amigos. E ainda mais em inglês. Eu fiz até um vídeo de reprise do meu ano passado em coisas que eu tô sentindo agora. Você podia ter tudo isso que eu tenho e que eu tô vivendo, Barry Coisa. Você só não tem porque você não quer. E você ainda fala, eu não importo da Mari fazer um vídeo resposta ao meu. Eu importo dela cair em mentiras e espalhar desinformação. Até porque é uma pessoa que eu gosto muito sendo enganada pela minha ex e colocando ela como se ela tivesse controle sobre minha vida, alimentando a forma horrível que ela me trata. Ok, já chega. Eu acho que eu vou ter que falar sobre minha vida agora pra Barry. Que tal sobre eu começar em como mentiram sobre mim por 1 ano e meio? Vamos comentar sobre isso aí. Eu posso chamar uma pessoa que me difamou ativamente sobre essa porra. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre tudo isso aqui. Pois é, né? Tipo, imagina só você ter relacionado com uma pessoa, ter sido super de boas. Aí, vamos lá, essa pessoa que tu se relacionava tinha amizade com, sabe, uma amiga sua em comum. E do nada, tu é convidado pra entrar num servidor e tu vê essa sua
amiga te fazendo perguntas estranhas sobre questão de relacionamento, sabe? E até ser uma reação estranha dessa sua ex, e do nada tu sendo acusado de abuso sexual, de ter feito coisas nojentas, e ainda, sabe, sendo acreditado nisso justamente porque a outra pessoa fez teatrinho, fez questão de da cabeça e, sabe, ouvi palavras horríveis dessa pessoa que se importa contigo. Basicamente foi isso que o Mari teve que aguentar tudo isso nesse meio tempo, pelo que eu vi, junto com essa questão desse outro expose desse grupo aí. E bem, ela teve que aguentar tudo isso. Eu mesma sinto remorso por tudo que acabei fazendo. Eu sei que eu também fui manipulado, que estava numa fase desgraçada também, mas não é como se, tô justificada pelo trauma, pelo tá passando. Não, não, tem que fazer as coisas do jeito certo. E assim, a BR Coisa é aquele mesmo padrão de pessoas que infelizmente passou na minha vida, na sua vida, que é aquela história. Ah, então, é que eu não sou ruim, não, é que na minha época eu era analfabeto, meu cachorro era analfabeto, deu pra entender, né? Puro vitimismo, pura retórica, nada de realmente ser uma pessoa inocente. Essa maluca tava literalmente assumindo que é uma criminosa que tem são disso, então, sinceramente, não sei o que esperar dessa coisa aí, não. Afinal, é bem coisa, né? Eu poderia dizer que hoje em dia é um milagre a gente ter conseguido nos reconciliar. Infelizmente, digo isso até por questões de decepções recentes, sabe? E tenho que dizer que você é uma das minhas melhores amigas, de fato. A Barry vive uma vida onde tudo é um campo aberto com rosas e flores. Na verdade não, acho que eu vou mudar isso aqui. Ela vive como Capitão Pátria. Ela se acha literalmente Jesus Cristo 2. Tudo tem que ser ao seu favor, e se algo não vai ao seu favor ou se algo vai contra ela manda matar. A Barry se acha imortal. Ou melhor ainda, a Barry se acha... Ok, chega de memes. Chega. Enfim, todo mundo tem ajudar a Barry, mas a Barry cagou e andou. E sendo bem mais íntimo agora, até a mãe da Barry tentou ajudar ela. E a Barry entendeu como, a minha mãe quer botar eu num hospital psiquiátrico. E sinceramente não tá errado não, Barry. Por ter chegado ao ponto de você defender o Anti/Turt, que tem um histórico de pedofilia, e ainda fala merda de uma das vítimas dele, é ao ponto de você ir pro hospital psiquiátrico e nunca mais sair de lá. Você até falou pro Roxo de que o Antai nunca blefou de vazar nudes de menor de idade. E tá na porra do Exposed claramente ali. Ele blefou, porra. É só você ler os 2 documentos que existem sobre essa porra. Você não leu porque você não quis. Você quis sair em defesa de um cara que nem sabe se defender direito. E tanto você quanto o Pirate também sabem disso. Posso não ter um A pra poder falar sobre essa bolha aí. Mas eu fiquei por 2 horas vendo toda essa treta quando tava acontecendo em plena Páscoa. Você ainda fala, eu cometi vacilos, criminosos inclusive? Sim, mas estão tratando como se eu não reconhecesse isso. E você não reconhece. Você falou que você não apagou sobre todas essas coisas que tu falou sobre o Antai, não porque você tinha uma visão diferente, mas porque você não quer ficar se atrelando com uma cara que tem 22 anos e não sabe nem se defender e tem preguiça de se defender. Você mesma falou isso. Se um adulto de 22 anos está sendo acusado de pedofilia, não vai atrás de justiça ou não vai atrás de responder, não faz absolutamente nada sobre isso, só prova que o cara sabe que ele tá errado. Inclusive, no seu videozinho mostrando suas conversas com o Antai, o que fez você mudar de lado foi porque o cara foi doxado. E o doxing é literalmente só uma pessoa compartilhando a chave Pix dele. Porque, né, ele é um cara que faz comissão. É isso? Um doxing contra um pedófilo fez você mudar de lado? E eu não tô falando que o exposed que fizeram do Antai mês passado tá 100% certo. Tem inconsistências, uma é muito grande inclusive. Mas falar que ele não blefou em vazar nudes de menor de idade, você tá virando as costas pra uma coisa predatória. E sinceramente é muito curioso isso aí. Você defender um pedófilo e agir de maneira predatória pra poder voltar a conversar com uma pessoa que você brigou 2 vezes no passado, pessoa essas de 14 anos, e trocar imagens not safe for work com ela. É no mínimo interessante, Barry. Vem como você apareceu num vídeo do Core das antigas sobre a Choco,
pra uma predadora que defende outros predadores. Sinceramente, minha esperança é que o Corey veja isso e te bloqueie. Porque daqui você não passa não, Barry, não passa. Agora eu vou tocar num lugar que dói pra Barry. Até a Abby/Ravi tá se dando melhor na vida dela do que você. E ela odeia a vida real tanto quanto você. E mesmo assim parou de agir que nem uma criança. A Choco sumiu por meses e trocou de nome. Você viu alguma treta desse novo nome dela recentemente? Eu sei que eu não vejo desde a época que vocês tretaram e desde a época que ela, o Snow God e todo mundo entrou no servidor do King, entre aspas. E olha que aquilo ali trouxe a atenção do Corey. Você sabe que eu fui a pessoa que me botei no meio dessa treta só pra proteger você e todo mundo que tá envolvido também e poder apontar o dedo na cara da Choco pra falar que ela fez merda. Não só ela, mas também como Snow God. Agora sou o Dudu, moleque esse que assediou muita gente, até mesmo amiga minha. Alguma dessas pessoas foi no front, atacou o Dudu, fez exposed e tals? Até onde eu sei não, só fizeram quando ele fez a resposta dele, porque era um bando de idiota imaturo. Mas quem botou o pé no meio e falou nas entrelinhas de que o Dudu não tava certo, fui eu. Eu fui essa pessoa. Tudo isso só pra proteger as vítimas. Vítimas essas que também não respeitavam todas as outras vítimas. Vítimas essas que adiaram um documento sobre o Dudu que eles estavam fazendo e ao invés de denunciar pra polícia, que eu falei pra eles denunciarem pra polícia, cagaram e andaram pra mim. Agora eu vou admitir minha culpa. Eu fiz umas merdas sobre essa treta aí do Dudu. Mas adivinha quem também tava no meio e também causou discórdia nesse meio? Você, Barry Coisa. Foi você. Você é a pessoa que mais dividia todo mundo que tava querendo fazer esse documento contra o Dudu. Agora, adivinha como é que tá o Dudu agora? Ele voltou pra internet com outro nome, mas agora todo mundo sabe que ele é o Dudu. E várias das vítimas dele perdoou ele. E quer saber o porquê? Porque ele mudou. Eu, longe de ser amigo dele, mas quando eu vejo que não só uma pessoa, mas várias falam que ele mudou, quando até eu monitoro um pouco o comportamento dele nas redes sociais, quando eu vejo como ele se comporta em chats de live e até mesmo em caos, e consigo ver e falar com muito orgulho de que ele melhorou como pessoa e é melhor que você, isso tem que ser uma humilhação pra você, sinceramente. Porque eu não só perdi a sua amizade no mês de outubro do ano passado, eu perdi mais outras 2 amizades que também fizeram merda. Esse ano eu perdi o primeiro e único grupo de amigos. Um grupo de amigos esse que eu queria ter desde a época de escola. Isso me destruiu e por causa disso eu vi a falsidade no olhar de muitas pessoas que eu achava que eram meus amigos. Mas eu desisti? Fala pra mim. Não desisti. E eu falo aqui agora, eu quase desisti por causa disso. Esses bostas me olham com um olhar escroto, sendo que eles que são os escrotos. Eu sei sobre minha pessoa e sei que eu não sou perfeito. Mas você achar que tá bem, Barry, você tá iludindo você mesma. Você mesma já falou que você sabe das merdas, sabe que você é uma pessoa nojenta e não procura em ser nem um pouco melhor que isso. Você sente tesão em ser a pessoa que você é. E isso é decepcionante. Agora que você fez 18 anos no dia de hoje, você tem que bater no peito e falar que você é um lixo e que você não vai mudar. Porque não foi só uma chance, não foi só um ano de amizade. Eu fui amigo seu por 4 anos inteiros. Você sabe que eu me afastei de você 2 vezes diferentes. E você sabe que eu dei a você mais de 6 chances. Porra, acho que eu dei 12 chances pra você. Uma pessoa que eu tentei ajudar não muda e comete erros pra caralho e não aprende com nenhum deles, é uma pessoa perdida que não quer mudar, não sabe mudar e só tá seguindo no caminho da não mudança. Então com isso em mente, Barry, sinceramente vai pro inferno. A Amarelo ouviu muita reclamação minha de você, especialmente na época do primeiro vídeo e também depois da época que você começou a defender o pedófilo do Antai. E eu vou falar aqui em voz alta como tu reagiu. A Amarelo começou falando, tá bom. E você? Ué, o quê? A mensagem que tu escreveu já tá escrita. Eu já perdi a Carmesim e a Mari. Eu vou fazer o quê? Falar mal do teu texto depois de 5 meses? E a Amarelo continua. Você ainda tá falando sobre contar a história pra gente que não tem afinidade? Porque parece que o assunto mudou. E sabe por que ela fala isso? Porque você vive com tesão em ficar usando o grupo vazio pra ficar entrando em contato comigo, pra ficar falando merda. Quando o Roxo ele fez uma mensagem gigantesca, se afastando de você, apontando o dedo na tua cara, você reagiu com uma tô pouco me lixando. E você ainda tem a coragem de falar, me desculpa se não é teu trauma, desculpa se o pessoal vê que eu tô mal e se pergunta o que aconteceu.
Imagina se a Mari gravar um vídeo de resposta e decide que vai me chamar de pedófila na porra do vídeo. Não sou só eu que sai manchada, ninguém ganha. E ela, pô, se tu tem trauma, imagina eu que vejo que tu é amiga da mesma pessoa ainda. E você, ao menos, eu não tô querendo controlar ninguém. Cada um faz amizade com quem quiser. Você controlou todo mundo envolvido nessa história, Barry. Você controlou o amarelo, você tentou controlar Carmesim, o roxo, até mesmo a mim. Mas sabe o que a gente não é, Barry? A gente não é bobo. A gente já sofreu de atitudes iguais às atitudes que você teve com a gente. Você sabe que tá errado e você não admite esse erro. A amarela ainda falou de que eu e a Carmesim não gostamos. E você, não gostaram do quê? Que eu falei a verdade? Elas querem o quê? Que eu sofro e não fale nada? Que eu não falei sobre como a Mari viu meu desespero e não fez nada? Que a não é uma hipócrita? Barry, eu não vou nem me segurar pra falar isso aqui. Se mata. Todas as vezes que eu tentei te ajudar do suicídio foram tudo perda de tempo. Pra tu agir desse jeito comigo, com outra pessoa que tentamos se salvar várias vezes de cometer esse ato horrível, é só um desrespeito consigo mesma e comigo e com essa pessoa também. A gente podia simplesmente ignorar todo o sofrimento que você estava sofrendo na época. Mas não. Eu, especialmente eu, quis te ajudar. Eu via bondade em você, eu via coisas boas em você. Mas graças a essas 4 mensagens, você não merece a vida que tem. E a vida que tu tem é um lixo, é uma merda. E você ainda completa que você vai apagar o vídeo, mas se isso der mais merda eu enlouqueço. Elas gostando ou não do vídeo não importa. Uma delas nunca negou e a outra não volta nunca mais de qualquer forma. A Amarela falou que eu vi o vídeo e achei desrespeitoso a parte que a Barry falou sobre mim e que eu não vou voltar mais, né? E a Barry falou, pois é, não vai voltar nunca, fato. E ela, agora não mesmo. E a Barry continua, queria ver eu mudar, não tá vendo nada, só sabe do meu vídeo por causa do roxo que falou comigo. E ela completa, nunca ia. A gente não é trouxa, quem bloqueia não volta, não enxerga mudança e não quer ver com os próprios olhos. Eu acho que eu sou a pessoa mais louca do mundo, porque eu aguentei o céu e o inferno ao mesmo tempo. Eu nunca disse que eu nunca ia voltar a ser seu amigo porque eu não ia ver a mudança em você, porque eu me recuso a ver a mudança de você. É porque eu não tava vendo mudança nenhuma desde aquela época e desde antes. E agora que eu sei tudo isso, eu expus tudo isso, eu tava certo. Você não é nada além de um parasita. Você se gruda nos outros, você infecta eles com seu vírus nojento e você cai no chão berrando e chorando como se fosse uma criancinha de 8 anos. Que acabou de perder o pirulito ou o sorvete, ou seja lá a porra que for. Tá parecendo a criança que chorava com qualquer coisinha amedrontadora do filme do Super Mario Galaxy. E a Amarela ainda te questionou, porque quando ela respondeu da parte que tu falou, se as amizades estão boas ou uma bosta é comigo, ela ainda falou, não enxerga a mudança, ok, né? E você com interrogaçãozinha, né? E ela falou, interrogação caralho, tu conversa com quem tu usou pra me trair até hoje, porra. E tu quer falar que tá mudando? Que porra! E você fala que você não tava falando com uma das pessoas que você traiu. Fala nada, só com todas as contas fake dele apenas. E você falou que não, né? Mas ela, tô sabendo, pô. Mas pra desbloquear e guardar na lista de amigos pra não conversar é mole. E você decide retrucar a pessoa que tava certa. Me desculpa se ele não me tratava igual lixo. Se ele não me brigava toda vez que eu queria jogar em paz. Você foi a única pessoa do relacionamento com o Amarelo que tratou ela como lixo. Você faz coisas que você mesma fez com o Amarelo e você acha que foi você que sofreu essas coisas. E você continua. Desculpa se ele não era grosso comigo quando eu perco a conta da minha Steam. Desculpa se ele não inventa que eu peguei uma mina de 14 anos. E a Amarelo. E não pegou? Tentou, não tentou? Eu te ajudei todos esses meses. Você fez o quê? Me traiu. E você ousa falar de que a Rosa não tem 14 anos. Barry, você é exatamente quem você criticava 4 anos atrás. Pessoas que você tem briga, como a I'm Not Sonic e o Isabu, tem toda a razão do mundo pra te xingar. E você sabe que eu não sou fã nem da I'm Not Sonic nem da Nashira. Você sabe que eu te defendi quando ninguém tava te defendendo, quando essas duas pessoas estavam falando merda de você. Você sabe que eu fui a única pessoa em todo esse mundo que pisou o pé pra te ajudar. E a retribuição que tu me dá é exatamente isso. Você ser uma predadora de merda. Pra depois de eu finalmente parar de ser amigo seu, você me trata como se eu não tivesse sido nada pra você. Todo o abuso, toda a desgraça que você sofreu nesses últimos anos que eu tava contigo, você mereceu. Você fez tudo por merecer. Porque você se tornou essa pessoa bosta que você é hoje, graças a todo esse passado que você teve. Toda essa arrogância, toda essa desgraça culminou nesse lixo que você é hoje, com 18 anos de idade.
E a Amarelo continua falando, você me ajudou em o quê? Sério, tudo que eu quis era que você gostasse de mim. Tudo que eu tentei fazer pra melhorar, você tacou no lixo. E eu era paranoica. E você, que eu gostasse de você? Eu gostava de você, porra. Você queria mais e mais RP. Você quem queria, você fazia RP com todo mundo, menos a tua namorada. E você ainda ousa falar, você me tratava mal quando eu não queria. Isso nunca aconteceu. E a sua justificativa pra trair a Amarelo é: já parou pra pensar que todas as vezes que eu fiz RP com outra pessoa foi porque você me tratou igual bosta no mesmo dia? Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou me matar também, mano. E vocês começaram uma briga sobre você chamar a tua namorada de moça e tals. E aí a Amarelo fala, você tá me enrolando ela dias antes. Você começou a me chamar de moça quando já tava fazendo. Planejando, não importa. Fora que tu traiu, escondeu, vazou, escondeu de novo. Criou conta fake pra tentar me enrolar. Tu quer que eu não seja paranoica? Você nunca me chamou de moça antes de começar a trair. Você vai meter que é coincidência? E você mete uma, eu tenho certeza que eu chamava antes sim. E Amarelo, você não chamava. Simples assim, só se enxerga. Você fez isso porque não queria me chamar de amor. Porque tava traindo. E aí você tem a sensação, obviamente, né? E você começou a se vitimizar. Eu queria te chamar de amor, caralho. Mas não conseguia, pô. Tu acha que eu não sei? Eu odeio quando você faz de tudo pra me fazer se sentir assim. Mas você não faz nada pra melhorar. Voltou a falar com o cara lá, voltou a assinar a cena com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não julgo, é legal. Me desculpa, essas duas pessoas que eu mais importava me largaram por uma mentira. Que mentira! Pegou uma mina de 14 anos. Não, sério. Você acha que foi só por isso? Óbvio que não. De tudo que eu escrevi, você acha que eu só disse isso? Então foi por uma mentira. Eu comentei isso porque é verdade. Ah, sim. Também tem o fato de que foi você quem pediu pra fazer RP tabu, mesmo falando que não precisava. Ela literalmente tem 14 anos. Ela falou pra outra pessoa. E ela mandou... Deixa de ser imbecil. E quando que ela falou isso pra pessoa? Ela tinha 11, cara. A pessoa printou, literalmente, informações tiradas de... Sim. Isso aí. Justificado, então. Printou ela falando que tinha 14 no 22. Cara... Vai tomar no seu cu. Para de ser doente mental. Eu tomar no meu cu, eu ser doente mental? Não importa se ela disse que tinha 14, 22, 23, 24, 25. Se ela tem 14 anos pra sempre, eu posso estar aqui ter 18 em 2019. E continuar com isso pra sempre, não importa. Ela mandou... Tu não tá entendendo, cara? Para de fingir demência. Se ela tem mais de 14 anos, ela não ia ser doente do jeito que ela é. Mas parece que não tem ideia de certa mesmo. Você tá parecendo outra criancinha. É sempre isso. Não consegue se comunicar. Quando a gente discorda, seu argumento é me chamar de criança. Lógico. Quando a gente briga, você nunca tá errada. E quando eu tô? Eu realmente podia falar que eu tô errada, cara. Mas você me dá algum motivo pra tá errada? Quando você mente que eu peguei uma pessoa de 14 anos, quando você não fala que foi você quem me implorou por RP tabu, eu implorei? Eu só queria uma migalha de atenção. É óbvio que ia fazer isso. A Carmesim perguntou e eu respondi exatamente isso. E o que tu tá falando eu respondi há pelo menos 5 meses. Então não tem o que eu ficar respondendo de novo, revendo de novo. E fora isso, tu me traiu 2 vezes. Quando eu te amava e te colocava no maior pedestal que podia ter no mundo, você só me tratou que nem lixo e quer falar que eu que fiz isso? Que eu te deixei triste e por isso você foi lá e fez isso? Eu tenho uma versão bem melhor. Você só me acha chata mesmo e por isso não consegue ficar perto de mim por muito tempo. Eu não te acho chata, mas tá suave. Eu já acostumei. Entendeu? Amarelo, se eu te achasse chata, eu não teria nem te pedido pra ter amizade colorida porra nenhuma. Eu tenho coisa melhor pra fazer da minha vida do que ficar perto de quem não quer ficar perto de mim. Isso não tá certo, simplesmente só não funciona. Eu sei que não funciona. Eu ainda gosto de você e eu não consigo ficar perto de ti sabendo que de tudo que aconteceu. E de como tu pensa. De como eu penso? Você acha que eu não me sinto mal? Você acha que eu não me sinto um lixo? Eu não sou amada no RP. E ela responde de novo sobre as amizades da Barry. Cada vez que eu leio isso aqui, pior fica. Mas o que você quer que eu faça? Caralho, sei lá, mano. Se comporta que nem uma pessoa normal? Nem você é normal. Tu me traiu com o cara. Tu quer conversar comigo e com o cara? Amarelo, pelo amor de Deus. Pra começar que eu nem falo mais com a praga. Só de tu ter tirado o bloco 2 vezes eu não importo com isso. Quer ter amizade colorida comigo, sendo que eu tô lá conversando contigo e você tá me ignorando? Não porque o assunto morreu, mas porque tu tem gente melhor pra conversar?
só me faz mal da mesma forma que antes eu me sentia incapaz de te agradar. Agora eu lembro dessa época. A pessoa melhor, pessoal do SMP. Sim, tanto faz. É o SMP que fala de tabu. É o servidor, é os teus amigos, é o jogo, é todo mundo. Todos são melhores do que a única que se esforça. Eu concordo que eu não deveria estar lá. Então tá bom, pô. E é a única que odeia tudo que eu faço, independente do que seja. Eu quero ver qual dos seus amigos resolve uma integral tripla em coordenador polar com o centro fora do 0,0,0 além de mim. Entendeu? E pausando aqui, nem eu sei porra nenhuma de matemática. Não é que eu me gabe por isso. Eu conheço gente mais inteligente que eu. Eu não sou boa. Eu sei que eu tenho 21 por em média 18, 19. Você acha que eu não te amava? Eu te amava pra caralho. Foda-se. Ok, sinceramente, essa parte aqui é ouro. Você acha que eu me orgulho de te trair? Não me orgulho, porra. Eu só queria ver se existe alguém no teu círculo de amigos que é tão insucesso quanto eu. Não traísse, não ligo se tu se orgulha, se tu acha podre. Foi um lixo completo. Eu não consigo mais caber do teu lado por causa disso. Eu posso falar o quanto for que perdoo. Não é questão de perdoar, é questão de quem erra uma vez se esforça pra não errar mais. Quando a tal pessoa não respondeu uma DM, teve gente que foi linchar ela. Quando eu terminei com ela por ter sido escrota pra caralho comigo, ela foi lá e fez a mesma coisa com a rata. Depois eu não fiz mais ela fazendo porra nenhuma de estupidez. Se alguém quer mudar nessa porra, muda. Ela não faz história. Mas ela ainda tá no RP. Ah, o problema é dela. O erro dela nunca foi esse. Então eu tenho que parar de fazer o que você e ela fazem como se fosse normal. Porque não é o meu normal. Meu Deus do céu. Eu tô falando do que quem fala que vai mudar, muda. Agora, pausando aqui, essa parte que a Amarelo falou é verdade. A Barry sempre falou várias vezes, até na DM que eu mostrei pra vocês, que ela vai mudar, que ela quer mudar. E o que ela faz? Defende pedófilo na internet. Como se eu não falasse 1000 vezes que eu não consigo mais ser feliz fazendo RP. Que eu não consigo gostar mais. Legal, pô. Depois de me perder por isso, é normal. Como se eu não tivesse feito um desabafo inteiro sobre isso tanto pra você, tanto pro servidor lar, ambos escritos à mão. Tá vendo? Não importa o que eu faça. Sempre vai ser ruim. Eu tô triste, cara. E eu não estou. Você acha que só você se sente triste? Só você sente estresse. Porque eu sou uma idiota burra. Cara, você definitivamente não tá mais triste do que eu. E quem ganha com essa comparação? Você consegue virar pra mim e pedir pra assinar? Eu travo. Eu fiquei feliz no dia, depois que eu acordei. A gente falar quem tá mais ou menos triste não muda nada. Foda-se. Essas partes da Amarelo falando foda-se pra Barry, sem mais nem menos, não vai perder a graça. Enfim, continuando, a gente vai continuar triste. Por quê? Porque sempre que eu falo algo importante verdadeiro, você fala foda-se. Porque isso não vai fazer voltar a te ver com os olhos que eu tinha antes. Você só quer esfregar na minha cara o quão lixo eu sou. Não vai mesmo. Eu acho que deve ser isso. Porque eu não consigo realmente parar pra respirar e contar até 10 até 100. Antes de falar qualquer coisa sobre isso, só tenho mágoa. Se você me odeia tanto assim, por que você quer me ajudar? Eu queria segurar e não falar nada isso. Tu falou que eu sou controladora, né? Amarelo, eu vou sempre ser grata por tudo que você me fez. E não importa o quanto eu chore e você não queria escutar. Eu sempre vou me arrepender de tudo que eu fiz pra você. De cada trauma que eu te causei. Eu te coloquei numa jornada que não era sua. Você não precisava falar com a Mari ou com a Carmesim. Você não precisava me ajudar. Eu sou grato por você querer isso. Você se arrepende de não ter me abandonado no dia do nosso primeiro término? Eu não me arrependo nada que eu fiz na minha vida. Nem de me conhecer, ou de ter aceitado ser relacionado comigo, no caso. Pra mim, você era a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. E hoje eu sou a pior. Vale a pena em algo? Tem coisa que não se descobre sem olhar. Mas vale como experiência. Da próxima vez que eu sentir que tô fazendo mais do que eu recebo, eu não vou pensar 2 vezes. Uma experiência traumática nunca é boa. Você sofreu. Não importa, é experiência, eu sou feita disso. Traumas e glórias. Traumas principalmente, mas não importa. O que tu quer com essa filosofia de boteco? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar? É por isso que eu não puxo assunto. Porque você sempre vai querer falar o quanto me odeia. Eu não consigo esperar nada de você quando o assunto são amizades. Sobre qualquer outra coisa não tem problema. Nem quando não é. Porque não sai da minha cabeça o que eu disse naquele dia, por que você fez isso, me impediu de te fazer feliz. Por causa disso eu explodi e fiz teus amigos te bloquearem. Elas não gostam dos teus amigos do tal servidor e falam que são falsos. Mas foram elas que me deixaram. Barry, eu tô a poucos passos de botar uma água inteira no meu microfone. Se ele morrer, você vai comprar outro. A Mari disse que vai fazer um vídeo resposta. Ótimo. Minha noite maravilhosa. Relembrar o quanto eu arruinei sua vida e saber que minha vida social já era. Eu disse que você deletou tudo. Eu expliquei a situação pra ela, disse que concordo com ela, entendo o lado dela e porque eu acho que por um lado ela tá certa, disse pra ter calma. Falei que você não queria brigar por causa do vídeo e mesmo assim ela falou que ia fazer. Você já fez o suficiente. Eu praticamente implorei pra ela não fazer.
E a propósito, ela não implorou porra nenhuma não. A Amarelo não ligou muito pra isso, tipo, óbvio, incomodou, mas não ligou muito. Se importa se eu perguntar o porquê? Porque é natural pra mim. Eu sou uma mediadora e eu vou tentar fazer isso porque é o jeito que eu sou. Tu não se importou quando eu falei de MBTI pra você, então meio que pode não fazer sentido. Faz sentido. Eu posso inventar qualquer motivo pra isso. O ponto é que você não ganha nada fazendo isso. Nem satisfação. Eu já fiz algo pra você que não ganha algo em troca? Você disse odiar o fato que faz tudo por mim e não ganha nada em troca. Nem respeito, literalmente nem respeito. Mas foda-se isso agora. Me desculpa. Eu não quero nada em troca. Eu só tô fazendo isso porque eu quero. Não significa que eu vá conseguir melhorar a situação. Mas é melhor do que não fazer nada. Me desculpa, eu sou uma idiota. Nenhuma desculpa tira aquilo da minha mente. Tem razão, eu só me sinto verme agora. Eu vou dormir. Você tava fazendo um texto maior, mas tudo bem, durma bem. Desculpa de novo. Ai meu Deus, eu sou tão triste. Eu não tava escrevendo nada demais, só não consegui falar o que eu ia dizer. Mas você não é um verme. Se estiver com medo de machucar, pode falar sem medo. Tudo que aconteceu hoje da nossa vida prova o oposto. Sinal de que não era pra ser. Você não vai fazer de novo com outra pessoa. Então não vai mais se sentir assim. Eu vou sempre guardar esse rancor. Você acha mesmo que alguém vai me desejar depois de tudo? Acho. E a Amarelo tá certa. A Barry tá indo atrás em lugar que ela não deveria procurar e tá recebendo. Fora que rancor a Barry não entende de porra nenhuma. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu sempre sigo o exemplo do Deathloop. Ele tem literalmente 3 álbuns inteiros falando sobre rancor. Coleus, a Odisseia e Black Laman, que ele fez com o Iku e com o Exu. Enfim, continuando, não vão, nem quando eu tava me sentindo melhor comigo mesma, nem agora que eu me sinto um lixo de novo. Então você vai ter que melhorar. E muito menos depois do vídeo da Mari. E aí? 3 meses depois ninguém lembra mais disso. Você que acha. Eu quase nunca tô errada. Se alguém esquecer que uma praga agiu tal qual uma pela 3ª vez é milagre. E se passar em 3 anos, 4 anos, tu ainda tem mais 60 de vida. Não terminou nem escola. Tá achando que vai acabar a vida social? Não vai, cara. E isso da Amarelo é verdade. Tipo, tudo que acontece na internet, a Barry acha que a vida dela vai acabar. E a Barry continua falando. Eu tinha uma amiga que foi exposta por coisas mais leves e sumiu da internet pra sempre. E já tá com outros amigos há muito tempo, vivendo feliz e como se nada tivesse acontecido. Exceto pelo fato que nós sabemos que a vida real pra mim tá mais pra inferno que qualquer coisa. É o que eu falei pra vocês, gente. O meu rant inteiro sobre a Barry e os amigos dela sincronicamente online. Tudo relacionado à vida real é inferno, é tudo de ruim e não merece nada pra Barry. Enfim, continuando, ela pode ter que continuar na internet, ué. Se eu tiver que mudar de nome, o quê? O prejuízo seria descartar a cruz com K inteira. É salgada, mas é melhor do que ir pro caixão por causa de um nome. Era só não ter feito merda. Era só o ser uma namorada que preste. E não só isso, Barry, você deveria ser um ser humano decente que preste. E a Amarelo só continua, tem que estar preparada pro pior caso. De qualquer forma, só dá pra esperar. Seja com a próxima pessoa que você tiver a chance. E, pois é, a gente consegue ver com essa última print da Amarelo conversando com a Barry sobre o meu primeiro vídeo, de que a Barry nunca tá disposta a mudar, e de que tudo o que acontece na internet é um ataque contra a pessoa dela na vida real. E isso na cabeça dela, na cabeça esquizofrênica dela. E olha, eu quero ser o mais sincero possível com vocês agora nesse final desse vídeo aqui que já tá longo pra um caralho. Fazer um exposed sobre a Barry Coisa nunca foi minha intenção. Mas nos últimos 4 meses eu tive que aguentar tudo isso aí da Barry. Eu queria que no dia 28 de outubro, que eu parei de ser amigo dela, que eu nunca mais fosse ouvir falar dela. Mas a Amarelo me contava coisas sobre ela, a Barry tentava contato comigo e ela aparecia em lugares onde ela não foi chamada e nunca ia ser bem recebida. Ela é uma pessoa que sinceramente não vai mudar com psicólogo, com terapeuta, com psicanalista, com remédio, porque tudo que ela fez na internet não teve supervisão de um adulto. E tampouco a Barry deve conversar sobre isso aí com os pais dela ou com a psicóloga dela. Hoje ela faz 18 anos, mas ela é uma pessoa doente mental da cabeça. Porque, sinceramente, olhem nos meus olhos aqui, virtuais, obviamente, e falem aqui nesses olhos aqui que a Barry não é doente mental. É impossível, desafio hardcore. E com esse vídeo tem até uma pequena esperança de que a Barry finalmente vai me deixar em paz. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei se ela vai me deixar em paz, finalmente. Esse tipo de comportamento da Barry é algo muito extremo. E sinceramente, ver que ela passou de uma pessoa só treteira de Twitter e tals,
Pra uma pessoa que passa pano pra Jack, e vocês sabem que não é só isso que eu tenho problema com a Barry, isso é caso clínico, é caso de hospital psiquiátrico. E no primeiro vídeo que eu fiz sobre a Barry, eu não desejei o mal dela. Mas isso é porque eu ainda não sabia de toda a desgraça que ela tava fazendo e que ela fez. A Amarelo me contou por cima, mas as prints são muito nojentas. E olha que teve algumas prints e algumas coisas de algumas prints que eu tive que censurar de tão pesado que são. E enfim, de qualquer modo, eu acho que é aqui que eu finalizo. Não é um vídeo que eu tenho orgulho de fazer, porque justamente é um vídeo de 1 hora. 1 hora isso por uma pessoa que foi minha amiga. Eu não queria ter que fazer um vídeo desses, mas puta que pariu. Essa pessoa encheu tanto o meu saco e tanto o saco dos meus amigos que não tinha como. E eu vou ter que admitir aqui que a única coisa que assusta tanto e assombra tanto a Barry é a Exposed. Agora, ela recebeu um Exposed de uma pessoa que foi muito amiga dela, vai doer na cabeça dela pra sempre. E sinceramente, espero que isso aconteça. Eu não quero mais ver nada da Barry, não quero ver a Barry perto de mim, e eu não quero ver a Barry perto dos meus amigos. Um último recado aqui é que qualquer pessoa que continua falando com a Barry, continua seguindo ela, é igual a ela. Eu tenho tolerância zero pra esse tipo de comportamento da Barry e ver que alguém vai estar seguindo ela ainda. Eu não mereço estar próximo de uma pessoa próximo dela. Esse tutor da Barry, por minha parte, morre nesse vídeo aqui. Qualquer coisa que aconteça no futuro, tipo, sei lá, alguém fazer um vídeo, continuação desse aqui, um tweet, ou sei lá, qualquer merda do tipo, eu não vou ter afiliação nenhuma, não vou ter relação nenhuma e não vou comentar. Esse vídeo Exposed é apenas para informar as pessoas do que a Barry é capaz, o que ela fez e o porquê você não deve ser amigo dela. E se você mesmo assim quer continuar sendo amigo dela, bom, o problema é seu. Não quero me botar como uma pessoa 100% certa que nunca vai errar na vida, porque eu já errei muitas vezes na minha vida. Não é a primeira vez que eu aponto o dedo e exponho alguém na internet. Eu disse no começo do vídeo que tem amigos que não gostam que eu brigue na internet. E eles falam isso pra mim na minha cara. Mas o que eu não disse é que tem amigos, entre aspas, que nem têm a coragem de falar isso na minha cara. E esses amigos que falam isso na minha cara são os meus amigos de verdade. Quem não fala isso na minha cara é falso pra caralho. Não sejam essas pessoas falsas e não seja uma pessoa horrível como a Barry é. Porque se você acha que é uma pessoa bosta do caralho e você tá se comparando com a Barry, tenta pensar um pouco em o que de diferente você é da Barry. Por fim, eu quero agradecer por terem ficado até o final. Eu sei que ver um vídeo de Exposed de 1 hora é bem desgastante. Se necessário, eu peço que, por favor, não comentem sobre isso por aí e tals. É só o que eu queria tirar do meu peito, não sou eu, mas todo mundo que já sofreu pelas mãos da Barry. E espero que nunca mais a gente ouça mais esse nome, ou a gente veja a Barry voltar pra internet. Porque apesar dela ser low profile agora, e só usar o Discord praticamente, de novo, é o que eu falei no meio desse vídeo, ela não merece o que tem, mesmo sendo coisas merdas. Então, se possível, se for do interesse da Barry, sai da internet e não volta mais, tá? E agora, de fato, última coisa que eu quero falar. Por favor, não vão atrás de mim e não vão atrás da Barry. Não quero que venham atrás de mim porque eu justamente falei que eu não vou mais falar sobre esse assunto. Da Barry porque pode acontecer muita coisa. Ela pode continuar mentindo, ela pode manipular você, falando que tudo que eu falei aqui é mentira, falso, manipulado, sendo que nada do que eu falei aqui é manipulado ou mentira. Ou se você for atrás dela pra, sei lá, doxar ela, ameaçar ela ou falar merda pra ela, você tá perdendo o teu tempo. Trate a Barry como uma não pessoa, como um corpo andando. Não vale a pena xingar algo ou doxar algo que não tem vida, sabe? E isso é uma maneira bem mais chique de falar: eu não apoio que você vá atrás dela pra xingar ela ou dar doxing nela. Não que ela não mereça, mas isso não é legal, né? Bom, agradeço por verem essa gameplay de Helldivers 2, apesar de não ser minha. Eu só não consegui gravar porque o meu PC não tava rodando por algum motivo. Mas se eu for fazer algum outro vídeo de Exposed de alguma merda do tipo, eu vou usar Sea of Thieves como minha gameplay de fundo. Ou senão eu vou jogar Battlefield 3, porque eu comprei o jogo. Ou senão eu vou jogar Tactical Assault VR e, usar como gameplay de fundo. Se por algum acaso o próximo vídeo daqui for sobre Barry Cruises de novo, infelizmente vai ser uma gameplay de fundo de Arma 3, com um monte de mod lixo. Obrigado por assistirem, se cuidem e até outro dia ou até nunca mais na existência do planeta Terra.